Olá, meu nome é João. Porra, me deu branco, peraí. Mano, peraí, é porque Dom tem a ver com... Olá, meu nome é João. Eu sou conhecido no mundo da tatuagem como Domel Tatu, ou João do Mel. Represento Minas Gerais, o Brasil, e já estou aqui em Portugal há bastante tempo. O meu início no mundo da arte surgiu um pouco mais quando eu era pequeno. Eu cobrava dinheiro na escola para poder pintar o uniforme dos meus colegas lá no Brasil. Então, às vezes, com cada R$2 que eu cobrava para poder fazer carros, Pato Donald do crime, eu ia ganhando meu dinheirinho. Um outro trabalho que eu fiz foi um grafite. Isso tudo aos 9, 10 anos. Um grafite para uma loja de automóveis que eu trabalhava, limpando e trocando jantes. E um grafite que eu fiz virou o logotipo da oficina e foi estampado. E desde mais ou menos essa época, aos 9, eu desenhava e eu tentei pintar uma vez o primeiro retrato. E foi o rosto da minha avó. Ela era tão linda, tão linda. Coitada, ela era um olho pra cima, um olho pra baixo, ficou ridículo. Mas com o tempo eu recebia livros de tatuagem dos Estados Unidos quando eu era pequeno e tentava replicar. Era uma coisa mais feia do que a outra. Isso foi evoluindo, foi o que eu mastiguei desde pequeno e até que um dia chegou pra mim a oportunidade. João, e se você virasse tatuador? Sempre dizia não gosto de tatuagem, acho muito feio. Porque tatuagens antigamente era sempre visto como algo mal feito, digamos. E deu um estalo, eu comecei a gostar, comprei a máquina, senti a dor. Eu falei, e se eu colocasse essa dor nas pessoas? Aí veio o encanto. Mas brincadeiras à parte, eu sempre fui apaixonado pela arte. Transformar isso em dar uma obra de arte no corpo de uma pessoa, para mim foi incrível. A mesma pessoa que me enviava os livros de tatuagem e os cadernos de desenho foi a mesma pessoa que me inspirou desde o início a começar a desenhar. E essa pessoa é meu tio. Eu nunca tive com ele pessoalmente, ele mora nos Estados Unidos. E para mim ele sempre foi o maior artista do mundo. Apesar de ele não ser tatuador, apesar de ele não ser um artista de exposições, ele sempre foi o melhor artista para mim. E olhar para os desenhos dele quando eu era pequeno e ver o tamanho de realismo, perfeição e a capacidade dele artística me deixava simplesmente abismado. E ainda hoje em dia, quem me deu a minha primeira máquina foi ele. Quem me deu o primeiro tudo foi ele. A primeira tatuagem, eu peguei uma caneta, coloquei num compasso, fiz o decalque na minha perna de um yin yang. Puta que pariu, ficou perfeito. Ficou muito bom. E foi aí que eu vi que eu posso replicar isso aqui, essa dor nos outros. O que me inspira exatamente a fazer o que eu faço é só a gente pensar na frase: a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Então, justamente por eu ter sido muito observador desde criança, olhar a forma como que uma pessoa funciona, como que outra funciona, por que ela age desse jeito, por que eu sou diferente, me trouxe sempre uma introspecção e extrospecção. Tentar entender o mundo e ver o que não se entende, trazer isso para a realidade, deixar isso mais íntimo, para mim é uma grande inspiração de arte. Trazer não necessariamente o obscuro, mas o que não se entende. Trazer isso para a arte é muito inspirador. Olhar para a vida e trazer vida para a arte. Porque a vida, na verdade, não é o que os nossos olhos veem. Ela está acontecendo diferente, de várias formas diferentes para qualquer pessoa. Então tentar entender ela de forma crua, transformar em arte. E ainda assim, fazer os outros entenderem, para mim sempre foi encantador. Tatuagem para mim é mais uma forma de trazer o que eu faço em papel para uma pele e fazer com que aquilo seja o quadro que eu esteja vendendo, ou seja a tatuagem que eu esteja oferecendo,
consiga trazer para a pessoa algo de dentro dela que ela não sabia explicar, e após muita conversa ela consegue transformar aquilo em algo visível. Isso aqui é um pouco de mim. Às vezes uma pessoa que foi muito machucada na vida, uma pessoa que conseguiu superar, conseguiu ver beleza na merda, eu consigo dar para ela uma orquídea, um reflexo do tempo, com esperança, com transformação de melancolia em um futuro onde é possível ser feliz, onde a morte para ela não é algo indiferente, e sim um terror. Eu não quero morrer, eu não quero que o meu dia acabe, eu não quero que a nossa conversa acabe, porque... E transformar isso tudo em arte e dar para a pessoa uma obra para ela pegar, colocar no braço, colocar na perna, colocar na parede. Então, para mim, a tatuagem não passa de uma obra de arte e uma experiência incrível, que é a forma como eu vejo um ritual. Trazer para o cliente a segurança de que eu trato metade da tatuagem como cirurgia e todas as responsabilidades que isso inclui, e a outra metade como um ritual de... Assim como eram nas tribos antigamente, eu acho que traz para o cliente confiança de entregar uma parte do seu organismo para mim e de entregar o coração, saber que eu vou pegar aquilo e transformar exatamente no que ela queria, ou pelo menos fazer ela entender o que ela queria. Isso envolve conversa, tempo gasto, optar por não ter a semana cheia de trabalho, mas ter um ou dois onde eu consiga realmente me conectar e trazer para a pessoa o que ela realmente gostaria de ter. Meu estilo, ele parte sempre mais pro realismo mais escuro, sempre remetendo a algum sonho ou utopia mental. Minha inspiração sempre veio muito mais da minha infância e do meu mental e as imagens que eu via e o que ficou na minha cabeça. Mas se eu fosse algum artista de outro... Eu acho que dá para resumir em se eu fosse algum artista de outra vertente na música, seria uma mistura de Zé Ramalho com Benjamin Clementine. Um nível de projeto que eu gostaria de cumprir, que me daria um nível de projeto um nível de projeto que eu gostaria de cumprir seria algo mais simples, não envolve muito dinheiro, só o dinheiro suficiente para fazer, que é eu ter artes minhas ou feitas ou expostas, mas a questão não é a arte em si, mas é a questão da perspectiva. Eu consegui fazer isso em cada lugar do mundo. Em cada lugar do mundo, em várias cidades do mundo, eu ser capaz de extrair opiniões diferentes, de mentalidades diferentes. Índia, Estados Unidos, Canadá, países latinos, Oriente Médio, África. Visto que a minha capacidade artística só expandiu por causa de eu dei o meu coração para o mundo para poder absorver o que cada um pensava, que cada dificuldade que cada país passa, qual que é a mentalidade que o clima fornece para aquela pessoa. Eu vou me sentir tão rico, e aí sim eu vou ser capaz de cada vez mais conseguir oferecer uma visão artística minha, influenciada por mim e por fora. O mundo vai me dar. Então não vai haver exatamente um ponto em que eu vou falar, esse aqui está realizado. Não vai ser um evento. Vai ser uma vivência inteira, com anos, que vai me dar uma sensação de realização e que eu vou poder dizer, aqui eu cheguei mais perto de onde eu queria, que é viver e entregar para o mundo o que eu consigo dar e o que eu vou aprendendo no caminho. Trazer gente comigo.
Não tem exatamente um artista que eu queira participar, até porque as coisas sempre mudam. Hoje em dia eu me inspiro em um e gosto de outro. Daqui a um ano já não me identifico mais com aquele tipo de arte. E queira eu ou não, as coisas são líquidas e elas sempre mudam. E a verdade é que toda pessoa, todo artista que eu encontrar e eu conseguir fazer algo com ele, conversar, pintar, gravar um vídeo, tatuar, pra mim já vai ser um grande ganho, ou pequenos ganhos, porque não consigo colocar algum artista num pedestal, porque é sempre o filtro de como eu vejo ele e não necessariamente do que ele é. Então, minha intenção não é exatamente fazer uma fusão com um artista em específico, mas um evento desse que a gente vai participar, pra mim já vai ser um grande ganho. Tá na mesma sala com grandes artistas que eu admiro bastante e pequenos artistas. Como diz o Alisson, todos por igual, né, Alisson? Tudo que eu tento transmitir na minha pintura é impossível de colocar palavras, ou acho que a pessoa tinha que ser um poeta muito bom, porque geralmente o que me leva a fazer, o que me leva a criar o cenário é muito mais emocional e muito mais interno. E geralmente todos os quadros que você pegar, geralmente todos os quadros que você pegar meu não vai dar para colocar um resumo do que é as palavras. Havia um cliente que ele fez uma aliança em forma de tatuagem para ex-mulher. Chegou uma venezuelana, falou para ele: vou pagar para você tapar isso aí. Fizemos full black no dedo dele. Eu acho que se ela não fosse venezuelana, não ia obrigar ele a pagar aquilo ali. Que é as latinas. Mas acabou que a tatuagem, né, no dedo ele não curou direito, saiu tudo aquilo. Não resolveu um problema, não resolveu outro. E uma dica para quem quer começar: se eu tivesse 18 anos na tatuagem ou qualquer ramo artístico, são 3 coisas: não olhar para trás, não olhar para frente e tentar olhar sempre para dentro e viver o máximo de coisas possível, porque olhando para dentro, tirando a cabeça do umbigo e olhando para fora, é onde a gente consegue trazer algo mais verdadeiro pro mundo, porque a verdade está dentro da gente. Então é a única coisa que a gente consegue trazer, é o que a gente viveu e o que a gente consegue transmitir de verdade.